Bem-vindo, querido, bem-vindo. Muito bom te ter aqui pertinho. Aí. Então, já falei um pouquinho sobre ti, como nos conhecemos, e agora te dou a palavra que tu te apresente, fale um pouco da tua trajetória para nós. Tá bem? Bom, eu fico meio constrangido assim, de falar de mim, né? Mas, tanto que eu disse, é melhor tu me apresentar do que eu. Bom, eu sou um profissional que está há bastante tempo no mercado, gosto de. Sou parado por informação, por aprender, estou sempre cercado de um monte de livros. O meu problema é, às vezes, começar a ler livros demais. Eu estou olhando aqui na minha frente, tem 10 livros começados. E mais dois aqui em cima da. O problema é que quando a gente começa a ler muito livro, eles andam devagar, né? Então agora eu resolvi focar nesse aqui, Colocar bem no grandinho, da Michelle Obama. Michele. Eu recomendo Aham. para todo mundo, ela assim, muito Muito bom, bacana. né? E tem esse outro que eu tô louco para ver, recomendo também. Mostra o seu Aham. trabalho. É de um publicitário americano que ele mostra como é que a gente deve, eu acho que é bom para todo mundo que faz live, partilha dele, Aham. como é que a Vou gente anotar. deve mostrar o seu trabalho, como é que o que deve fazer, vale a pena. Aham. E bem gráfico, assim, e tal, então é fácil. Sim. Que veio antes, veio depois desse aqui, que é Roube como um Artista. O título é meio chocante, mas ele Aham. diz que ideias muito boas, a gente, no momento que a gente pegar para nós, a gente, de certa forma, está roubando aquela ideia e acrescentando, tornando ela melhor. Mas são coisas Legal. bem bacanas. Então, eu sou apaixonado por isso. No momento em que eu Uhum. comecei a me dedicar à comunicação, que eu vi que era isso que eu gostava, porque meu pai era jornalista e professor também universitário, e minha mãe foi professora de francês e de português. Então, os dois não estão mais aqui conosco há muito tempo. E, então, eu tive isso de aprender já de casa, né? Então, eu gosto Uhum. muito disso. No momento que eu defini que eu queria comunicação, eu fui trabalhar em tudo de comunicação. Então, em agência de propaganda, em rádio, em televisão, em jornal, em direção de teatro, em direção de comerciais, em marketing político. Eu fiz de tudo um pouco. E Uhum. gosto de me reinventar. Então, de tempos em tempos, eu acho que eu bati com a cabeça no teto e vou para alguma outra atividade. Só não recomendo Uhum. que a gente se reinvente mude muita coisa junto, né? Uhum. A minha última reinvenção, eu resolvi mudar de empresa, de profissão, de casamento, ter filho, mudar de casa, tudo junto. Mais ou menos. É Aí mesmo. fica exigente. É uma coisa Aham. que Nossa. todos os pilares, né, da gente se mexem, então às vezes fica bem exigente, mas Uhum. constantemente se reinventar acho fundamental. Então, já trabalhei uma série de coisas. Hoje eu sou presidente da Aldeia da Fraternidade, uma ONG que cuida de 410 crianças, acho que a gente está. Tem orquestra, tem uh, artes, tem a gente planta alguma parte da alimentação que se faz, tem esportes e assim por diante. Eu sou um dos agora a minha função ela muda na Hyper Island. A Hyper é uma consultoria, surgiu como uma escola, depois uma consultoria que mexe com inovação, mudança de mindset, Uhum. aceleração digital. É sueca, ela opera em Singapura, em Estocolmo, Londres, Nova York e São Paulo. Então, eu sou um dos consultores que agora minha função está mudando, a gente muda com o passar do tempo, né? Estou passando para a gente chama de business developer, desenvolvimento de negócios, né? Então, às vezes business leader, tem muita terminologia em inglês, e o curioso da Hyper é que as nossas frases nunca terminam com o mesmo idioma. Uhum. Começa em Deu uma travadinha. voltou. Eu ia te avisar que tinha travado. Tá, agora eu estou de volta.
Então, Tá, tá de volta. não sei onde parou aí, mas... Então, eu tô Tu com... estavas falando do início da frase no idioma, terminando no outro. Então tá, não ficou muito trancado. Então, sim, eu trabalho com a Hyper, que infelizmente a maior parte dos trabalhos são fora de Porto Alegre, às vezes fora do Brasil, ou pelo menos em São Paulo, mais perto que tem, poucos clientes daqui, mas... E, então, com a Hyper, e também participo de conselhos de algumas empresas, né? Empresas de vários tipos, como universidade, como Instituto Ling, por exemplo, de cultura. Então, eu me movo nesses três pilares aí, de consultoria, conselhos e a aldeia da fraternidade. Então, é um pouco da minha trajetória aí, é uma coisa... Já escrevi... Tá trancando. Tá travando um pouquinho. Quem Vamos ver. sabe... vamos ver se eu mudo de... Se eu mudar de lugar, talvez... Talvez, ou não sei se tu tá no 4G. 4G tem sido melhor do que o Wi-Fi. De repente dá para mudar ou o teu lugar, não sei como é que... Esse horário é um horário bem utilizado. Então, gente... acabei não fixando aqui o título. Daqui a pouquinho o Fedrizi volta. Ai, gente, trabalhar com internet tem sido um super desafio, né? Para todos nós. Ai, mas daqui a pouquinho ele está de volta. Provavelmente ele está mudando de lugar. Deixa eu fixar o título aqui que eu não tinha fixado. Legal. Oi, Mari, querida, bem-vinda. Deixa eu ver se ele entrou de novo. Não, daqui a pouquinho ele entra, daí eu já chamo ele. Pessoal chegando, bem-vindos, queridos, todos. Fedrício já começou a falar, ele estava se apresentando e caiu um pouquinho a internet, né? Travou, eu acho que ele deve estar procurando um outro local para se comunicar aqui com a gente. Ele ainda não entrou aqui, assim que ele entrar, já vou chamar. Pode deixar, Lídia, pode deixar que eu vou gravar. A Lídia fez comigo também a live essa semana, está aqui. Simone também está, que legal. Mari. Feliz Dia das Mães, minhas amigas! Já tinha falado no início da live, mas estou vendo mamães entrarem aí. Um beijo no coração de vocês, maravilhosas. Vamos ver aqui o Fedrizi. Não está voltando. O que que houve? Opa! Esperar ele retornar. Oi? Depois a gente pede o autor de novo, tá? O pessoal tá pedindo autor do livro que o Fedrizi indicou. Eu peguei os títulos, que é Mostre o seu trabalho e Roube como um artista. Mas daí o autor eu não peguei, depois eu peço para ele de novo. Ó, vamos ver ele entrar agora. Já fiz o convite. Oi, conseguiu? Estou de volta? Tá, De volta? tá de volta. Bom, então, não sei onde nós paramos.
Que queria o autor do livro? Não, era isso que estava É, falando? a Ive pediu o autor Qual livro? dos Esse dois, do Mostre o Seu Trabalho e Roube como Artista. chama Austin Austin. Kleon, Tá. tá? É o mesmo autor dos dois. Os dois. Show. Obrigada. Então, bom, Estavas falando falei. dos três pilares que tu te moves, é onde tu te moves. Uhum, uhum. Então Legal. é isso. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa estar constantemente refazendo coisas, né? Revisitando posições, não tendo tantas verdades prontas, né? Tanta certeza. Eu acho que à medida que o tempo passa, eu me conscientizo mais disso, né? De ter menos verdades e ter mais incertezas, né? Uhum. Curiosidades. Menos verdades e É, mais curiosidades. e eu acho que ainda mais num tempo como hoje, né, que a gente sai de uma crise e entra noutra, se tem uma certeza é que a gente vai ter crise, ainda mais num país como o Uhum. Brasil. O mundo inteiro está aí numa crise de saúde pública e uma crise política, e nós, com o presidente maluco que a gente tem, criou uma crise Uhum. política em cima disso. Então, nós temos três, alguns falam em quatro crises. Uma crise de saúde, uma crise econômica derivada dessa, aí todo mundo está igual, todos os países. Nós temos É. uma crise política e agora uma crise institucional, né? Então, Uhum. faz com que a gente esteja num ambiente ainda muito mais conturbado do que todo mundo, o mundo inteiro está, né? E Uhum. a gente está vivendo nesses anos que alguns chamam de anos de explosiva conectividade e agitação assimétrica. Eu gostei dessa frase, Uhum. porque todo mundo está conectado explosivamente, e a agitação assimétrica porque ela Cada um pega tomando. diferentemente cada país, cada grupo social, cada profissão, né? Ele não é simétrico. Tem gente nessa crise agora, tem gente ganhando muito dinheiro. Quer dizer, quem mexe com algumas com teleentrega, com essas áreas de tecnologia toda, tem várias áreas que as pessoas estão ganhando bem, né, com Uhum. alimentação e por diante. E um monte de Uhum. outros perdendo. Então, necessidade de reinventar os negócios assim é muito forte. Uhum. Uhum. Tem uma pessoa que me disse outro dia: o melhor diretor de TI que já existiu nos últimos tempos se chama coronavírus, porque muitos projetos de tecnologia, de videoconferência, de uma série de coisas que estavam em implantação, que estavam. Outro dia eu estava Uhum. ouvindo o Fábio, o novo presidente da Renner, dizendo que o projeto estava andando há 2 anos, e em um mês eles foram colocados de Muito pé, bem. sabe? Uhum. Então, Uhum. essa, essas reinvenções, essa necessidade de estar pronto para tudo, eu acho que são fundamentais para a gente estar de pé nos dias como hoje, né? E Uhum. tem um autor que chama Ivan Lago, ele é gaúcho, tá? Eu estava lendo um texto dele outro dia, eu achei muito instigante, né? Ele diz que, basicamente, o pior momento, o momento que a gente devia estar todo mundo unido, a gente está completamente desunido, né? E ele questiona, inclusive, esse temperamento do brasileiro médio. O texto é provocativo, mas acho que cabe nessa nossa conversa inicial. Ele diz Uhum. assim: é, bom, Bolsonaro, um capitão do Exército que foi expulso por ato terrorista, deputado federal de 7 mandatos, 28 anos lá, fez 2 projetos. Denúncia de rachadinha, de milícia, de tráfico de armas, de contratação de parentes, campeão nacional de grosserias e palavrões e tal, e as pessoas, mais da metade da população votou nele. Então ele questiona aquela coisa que se dizia que o brasileiro é criativo, é solidário, é divertido, é receptivo e é malandro, entre aspas, malandro seria Uhum. aquele cara que tem jogo de Jeitinho. cintura. Ele Uhum. acrescenta alguns outros predicados para o brasileiro: preconceituoso, o brasileiro, né? Uhum. Violento, analfabeto na política, nas letras, na ciência, em quase tudo, racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, cínico, fofoqueiro e desonesto. Ou seja, não sobrou Nossa. nada, né? Mas se a Uhum. gente vê o que tem surgido aí a partir desses grupos radicais, né, do bolsonarismo,
tem de tudo, e as pessoas votaram. Então, um pouco disso, né, o texto dele diz o Bolsonaro que existe dentro de cada um de nós. Então, tem muita gente que é preconceituoso, que é machista, que não sei o quê, que estava com isso represado no momento que se sentiu possível, botou para fora isso. Né? Então, quando alguma coisa é reprimida, vai armazenando e depois isso vem extravasa, vem com muita força. Né? Então, isso ajuda a desorganizar ainda mais esse caos e faz com que, eu vou me encaminhar um pouquinho para o teu tema, né, de líder do futuro, mas o líder que tem que saber navegar nesse caos, quanto a gente organizar, a gente pode organizar minimamente esse caos e quanto dosar, né, de saber como é que a gente navega no caos e como é que navega na normalidade, né? Como é que dosa isso? Faz parte do perfil que um líder tem que saber surfar. Eu tenho ouvido depoimentos, às vezes, de pessoas que dizem que se assustam muito com o momento que a gente está vivendo, né? É o que alguns chamam de novo normal. Novo normal é essa instabilidade toda. Quer dizer, não tem mais como fugir disso, né? A gente não pode achar que algum dia vai estabilizar de novo, vai haver aquela zona de conforto. Né? Acho que nós precisamos, como líderes, né, que somos ou pretendemos ser, saber aceitar que isso aqui é a nova regra do jogo. Eu prefiro dizer que a gente precisa viver no novo não normal, sabe? Não é o novo normal. Tem uma expressão, essa new normal, é uma expressão que se usa há muito tempo já, está na moda agora. Mas ser normal é ser igual aos outros. Sabe? Que a gente está precisando exatamente o contrário, de diferenciação. Né? Então, que seria o novo não normal, inventar novas formas de trabalhar. Né? E que não é voltar, assim, que a gente sair dessa crise do corona, voltar ao que era antes. Quer dizer, empresas absolutamente focadas em dinheiro, voltadas só para resultado. Quem quiser retornar para isso, tentando recuperar o tempo perdido, o lucro que não teve agora, tentar correr atrás só disso, acho que vai quebrar a cara, porque não é mais isso que precisa. O mundo está mostrando algumas outras coisas, e então, não só o fazer diferente, como se a gente vai só em busca de dinheiro, de lucro, muitos dos grandes talentos a gente perde, porque fica uma coisa muito chata. Eu tenho assistido muita gente em postos-chave de grandes corporações, grandes empresas, saírem de lá pelo jogo político, só foco no dinheiro e tal, buscam, às vezes, profissões em empresas menores, mas que possam se realizar mais como pessoas. E aí é fundamental a gente saber assim, para quem nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, não é para o acionista, não é para a minha equipe, não é para mim mesmo. Eu estou trabalhando para aquele que mantém a empresa de pé, que são as pessoas da fora, né, os clientes, ou né, alguns chamam de consumidor, eu acho, parece que só consome, mas cidadãos, né? Para os cidadãos é que a gente está trabalhando. Então, saber exatamente para quem é que eu estou trabalhando permite a gente calibrar mais acertadamente. Eu queria te perguntar, te escutando assim nessa questão do novo normal, né? Ou do novo não normal, assim, quais são as nossas referências, né? Aonde que esses líderes vão buscar apoio no sentido assim, será que eu estou correto? E aí tu trazes, assim, enquanto tu estavas falando, eu estava com essa pergunta. E aí tu trazes a questão de prestar atenção para quem a gente oferece o nosso trabalho, né? Então eu queria entender assim, nós pessoas precisamos de referências para seguir a nossa vida. Mesmo que a gente esteja vivendo num momento turbulento, aonde que eu me agarro, né? Quais são as minhas seguranças? Eu acho que a primeira questão é saber escutar. A gente poder escutar o que a rua diz, mas o que o nosso público interno, as pessoas que trabalham conosco dizem, e saber fazer boas perguntas. Né? Eu acho que começa tudo por aí. Agora, junto com isso, né, não tem uma receita de bolo, ainda mais nesses momentos. Eu gosto de uma expressão, as pessoas têm uma ojeriza a palavrinha hacker. Hacker está associado assim àquele cara do mal, o cara que causa danos, vai roubar dados, vai...
Ou seja, mas a mentalidade de hacker, acho que é fundamental. O que é o hacker? O hacker é alguém que investiga profundamente determinada coisa e busca uma maneira de fazer diferente, sabe? De transgredir, de fazer de uma outra forma. Então, essa mentalidade de hacker é fundamental para os dias de hoje, sabe? Porque, de novo, o novo não normal, né? E a gente está muito aberto para aprender, sabe, Nereida? Então, assim, de onde vem o aprendizado? Cada um tem o seu processo, sabe? Sim, mas precisa ter uma segurança psicológica para aprender. E aí também aquela saber em que momento estão as nossas equipes, sabe? Não adianta eu querer enfiar a goela abaixo, aprendizado e coisas novas e assim por diante, se a equipe não está madura para isso. Então, aí entra também uma questão que é como é que eu monto essas equipes, né? Os RHs de todas as empresas estão em xeque. A gente está questionando muito os processos de seleção, né? E tem até, não sei se conhecem, um game que se chama Fortnite. Que é o top no mundo inteiro, milhões de pessoas jogando isso, de todos os tipos e tal. O Fortnite, que é um game onde as pessoas têm que matar um monte de gente e tal, e sair ileso do outro lado. É um jogo interessante em alguns sentidos, mas é daquelas coisas violentas de games. Mas tem muita grande empresa usando o Fortnite para recrutar pessoas, para ver como as pessoas se comportam em determinados ambientes de estresse. Então, assim, tudo isso faz parte desse novo não normal, que a gente precisa estar... à medida que o tempo passa, a gente vai se desacostumando a questionar, sabe? Aceita tudo, tudo vai virando paisagem, e aí fica mais difícil a gente poder inovar onde acha que está tudo bem, a zona de conforto é essa mesma. Então, com tudo isso, a gente precisa focar assim, em descobrir as capacidades internas que a empresa tem, né? E aí eu queria falar um pouco de duas empresas onde eu participo, da Aldeia e da Hyper, né? Que tem um pouco, ilustra um pouco disso que a gente está falando. A Hyper é uma empresa completamente diferenciada, tem transparência de absolutamente tudo, é uma empresa que envolve muito pouco em estrutura e muito em conhecimento, né? Quase não tem hierarquia, os papéis mudam constantemente, é uma espécie de funcionamento como uma startup, muita flexibilidade, essa mudança de papéis então, toda hora a gente está refazendo coisas, né? A gente faz reuniões seguido, a gente faz reunião online desde que a Hyper surgiu, porque um é dinamarquês, o outro é inglês, o outro é americano e assim por diante. Então, a gente tem reuniões em horários mais variados. Então, para nós, isso já é uma normal fazer. Então, mas é um tipo de empresa que ela está pronta para mudar o tempo todo. E outra experiência, a da Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG, que eu chamei duas pessoas, né, muito próximas da Bororó, que é a Bororó é difícil conceituar o que é Bororó, mas é um espaço de saúde. Tá? E para trabalhar as pessoas da aldeia, né, os principais coordenadores e assim por diante. E o que a gente fez? A Chateau era uma entidade, uma ONG absolutamente presidencialista, a gente achatou a pirâmide. Então, assim, é bem flat, né? Sabe, todo mundo participa quase que numa condição de igualdade, é muito exigente para quem preside, aquele modelito top-down, assim, do presidente diz e todo mundo executa, o presidente sendo mais uma das pessoas que está atuando ali dentro. Ouvir bastante, então isso exige menos de sair tomando decisões, que a gente foi treinado para decidir. Então, chega numa reunião e sai decidindo coisas. Hoje é muito mais de a gente discutir o problema, né? Tem o criador do Waze, um israelense que criou o Waze, ele diz que a gente precisa se apaixonar pelo problema e não pela solução. A gente, muitas vezes, começa a ver um determinado problema e já quer encontrar a solução. E às vezes não é aquilo. Então, é se aprofundar muito mais no problema para depois tentar buscar a solução. Então, na aldeia, a gente trabalha assim,
detectando qual é o nosso foco principal, quais são as nossas reais necessidades, as necessidades mínimas, né? E nosso foco principal são as crianças. Então, a gente investe no essencial. Acho que esses dois modelitos, assim, de transparência, de ouvir mais, falar menos, foco no principal, acho que é um jeito que a gente encontrou e vai muito bem. A aldeia, com essa dificuldade momentânea, né, que a gente está tendo, como todo mundo, ela está se saindo bastante bem. Eu acho que quando a gente fala em equipe, pessoas, é fundamental a gente saber o que motiva as pessoas, sabe? Porque as pessoas têm motivações completamente diferentes, muitas vezes. Então, se eu quero dar batida, estabelecer a regra do jogo sem ouvir o pessoal, sem detectar isso, eu vou estar fora desse contexto de mudanças e muitas vezes eu não vou detectar que para algumas pessoas mudar é perder. Mudar é uma espécie de morte, né? De perder alguma coisa, né? Não é de ganhar alguma coisa. Então, para muita gente, faz todo o esforço para não mudar nada, para ficar como está, porque ali é uma zona onde a pessoa transita bem. Então, detectar por isso, timing é tudo, saber em que momento preciso mudar, né? Com que ferramentas lidar, como é que o estágio das pessoas e permitir que as pessoas errem. Eu estava trabalhando atrás com uma das grandes empresas brasileiras e eles queriam mudar. Uma empresa muito tradicional, mais de 100 anos, muito grande e muito cheia de processos. E aí queriam mudar. E a primeira coisa que a gente fez, eu perguntei para o presidente, eu digo, vocês estão dispostos a aceitar o erro? Deu um branco, era uma reunião com 300 executivos, deu um branco assim. E ele disse, não, estamos e pá, pá. Então foi, mas assim, deixar as pessoas fazerem errado para as pessoas buscarem o seu caminho, buscarem a solução, e não chegar alguém de cima e dizer esta é a solução, sabe? Eu acho que é muito exigente, faz com que se cometa grandes erros como líder, estabelecer, querer decidir tudo, né? E aí, quando a gente chega com a solução pronta, a gente perde a capacidade de aprender, que eu acho que é um grande requisito que a gente precisa usar hoje em dia, né? Fedriz, eu queria resgatar contigo, quando tu falas ali na aldeia, né, principalmente trazendo como exemplo, assim, essa questão do aprofundamento do problema, né? A sensação que eu tenho, me ajuda se eu estou entendendo bem, é que, assim, acho que é essa questão também do propósito que a gente fala muito, né? Por que a gente está aqui? Qual é o nosso objetivo? O propósito necessariamente não é algo, ele não é estático para mim, né? Ele se modifica, ele é movimento, propósito, porque a gente tem que estar coerente com o que o mercado está nos pedindo, com o que o cliente deseja, o que realmente a gente está oferecendo, né? Então, quando tu dizes assim, a gente está reunido em torno de um problema ou desse objetivo maior e todo mundo tem seu papel para isso, né? Eu acho que daí, assim, a hierarquia, me parece, assim, cai um pouco. A hierarquia despenca, porque, assim, o objetivo é o problema, o propósito. Não é segurar o meu cargo e respeitar o meu chefe. A gente passou lá na aldeia, especialmente o que a Durga Curtinazzi e a Cristiane Ganzo nos levaram, né? São ferramentas de fazer o círculo todo, ouvir todo mundo e não sair, alguém disse alguma coisa e o outro já sai respondendo, poder segurar essa informação, né? Entender que todo mundo tem algo a dizer e às vezes de quem a gente menos espera vem uma solução muito criativa, paciência disso. Eu acho que é um requisito bastante importante. Eu tenho aprendido, e quando a gente não se coloca, né, querendo responder direto, como liderança maior da instituição, da empresa, quando a gente não se coloca na frente, a gente vai ver que as soluções vêm muito mais rápido, elas vêm de uma maneira que a gente jamais pensou. Tem um cara, um outro livro que está na minha frente aqui, chama Princípios, do Ray Dalio. É um americano, ele é um dos 100 mais ricos do mundo, um dos 100 mais influentes dos Estados Unidos, que ele diz assim, eu só contrato pessoas que discordem de mim. Eu quero que elas me contestem, porque aí eu não vou cometer grandes erros. Ou eu vou me certificar que o meu caminho está certo. E ele diz o seguinte, eu quero sempre estar certo, mesmo que não seja a minha solução. Que venha de ti a solução de alguém, eu quero estar certo, mas me prove que eu estou errado, me questione. Então, ele só contrata pessoas que vão contestá-lo.
Eu achei muito interessante esse livro. Outro livro que eu recomendo chama Princípios. Ele é um cara de mercado de capitais, é um cara que é um grande investidor, é um cara muito interessante. E nesse livro ele coloca todo o jeito que ele decide, como é que toca a empresa, assim por diante. É um cara que surgiu do nada e hoje é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo. Legal. Mas eu queria te falar sobre esse livro aqui. Eu estou falando em vários livros. Esse livro aqui, tá? The New Leadership Literacies. Tá? Eu fiz uma tradução, porque essa palavra aqui, literacies, ela pode ser habilidades, pode ser qualidades, não tem uma tradução muito precisa. Né? E ele tem 3 anos já, de 2017, o autor se chama Bob Johansen, ele não tem tradução, ele não tem português, tá? Mas eu peguei o resumo do livro, eu fiz aqui um apanhado. Ele diz que o líder do futuro precisa ter 5 capacidades, né? Que eu queria colocar aqui, porque é o nosso tema, e aí a gente poder ouvir mais as pessoas, perguntar aí. Bom, a primeira capacidade que ele diz que o líder do futuro precisa ter é capacidade de olhar para o futuro, construir um futuro possível, se colocar lá na frente, e lá da frente tentar olhar aqui para trás. Tá? Então, assim, exemplo, né? Vou pegar não está no livro, esse exemplo que eu estou dando. Se a gente olhar para isso que nós estamos fazendo agora, né? Uma videoconferência, tem N nomes aí, webinar, videoconferência, live, toda a mesma coisa é falar por um meio eletrônico, não presencial. Se a gente olhar que isso veio circunstancialmente por causa da crise do vírus, a gente dá uma ajeitadinha aqui, etc, e tal e tal. Então, eu preciso olhar para o presente, mas se eu me colocar no futuro, eu começo a olhar que impacto isso tem nos negócios. Então, eu começo a planejar prédios residenciais que têm um espaço para um escritório. Né? Se o home office vem para ficar, então eu tentar ver sinais disso. Então, começar a planejar imóveis que tenham espaço para isso. Imóveis comerciais que vão ter problemas, que em vez de alugarem enormes andares, as pessoas vão alugar espaços menores, com muita gente trabalhando em casa. Então, esse olhar no futuro, né, se colocar lá, ele diz assim, ó, olhar, construir possíveis futuros, engajar as pessoas para isso, liderar a partir do olhar do futuro, aprender a olhar para trás, mas quando a gente está lá no futuro. E diferenciar, isso que eu achei muito interessante. Né? Eu fiz um resuminho, assim, 5 frases do livro inteiro. Né? Diferenciar entre as ondas de mudança que podem ser controladas e as que deveriam ser evitadas. Então, tem algumas coisas que a gente pode evitar, outras a gente consegue controlar. E ele diz assim, julgar cedo demais será perigoso, mas decidir tarde demais será ainda pior. Então, tem gente que diz, isso eu ouço muito no Rio Grande do Sul, tá? E bastante no Brasil, mas menos lá fora. Mas é assim, isso vai demorar muito para chegar aqui. A gente fala em carro autônomo. Isso, eu não vou estar vivo. E, de repente, isso aterriza com uma nave espacial mudando absolutamente tudo, como várias coisas têm acontecido na vida da gente, as pessoas... Sabe? Então, o corona está acelerando uma série de negócios. Coisas que estavam incipientes, como o e-commerce. No Brasil, tem muita empresa que não acreditava que estava começando. O Magazine Luiza já estava acreditando há muito mais tempo, construindo plataforma e tal. Então, eles já estavam no futuro. Já estavam. Eles podem adequar ao presente. Sabe? Então, esse tipo de coisa de acreditar que o futuro é possível e tomar providências hoje para não ficar com as calças na mão, como tem várias empresas. O que eu faço agora? O ensino. O EAD era uma beirinha de universidades, de escolas e tal, e agora está todo mundo assim, o que eu faço? Para dar ensino à distância, tem que aprender tudo. Então, quase todos os negócios. Né? A telemedicina estava horas, vai, não vai, etc. E agora a gente teve que aceitar de cara. Isso é uma coisa... Eu vejo assim, eu pessoalmente, cada vez que eu precisava de um medicamento, ter que ir num médico para pedir uma receita. Agora a gente pode pedir online, né? Então, que é
Bom, outra, então, essa capacidade de olhar Me para o lembro que futuro é tu me maravilhosa. falavas, assim, a gente conversou uns 2 anos atrás, tu me falavas de atendimento psicológico online. E eu, puxa, né? Aí fiquei surpresa, assim, meu Deus, como é que as pessoas. E Agora está agora tá todo mundo aí. fazendo. Uhum, É, exatamente. tem coisas que eu acho que a gente precisa fazer o dia a dia, mas precisa experimentar, sabe? Eu acho que Uhum, é a mentalidade de startup, prototipar alguma coisa, sabe? uhum, Reserva algum dinheirinho para fazer uma coisa uhum, diferente. Eu me lembro, há muito tempo atrás, conversando com o vice-presidente de mídias da Coca-Cola Mundial, ele dizia o seguinte, eu reservo 10% da mídia, do dinheiro de mídia da Coca-Cola para pirar, para inventar coisas que uhum, daqui a pouco eu vou descobrir coisas muito diferentes, mais baratas, mais eficientes e tal. Então, faz o básico, faz o que tu precisa fazer, que está dando certo, né? Não dá uhum. para trocar os 4 Coloca a pneus do leiteira. carro andando, mas deixa 3 que deem sustentação para o carro e começa a trocar um pneuzinho ali que aí consegue ir calibrando. Segunda a Segunda. capacidade que o Bob Hansen diz, que o líder do futuro ele precisa ser um gamer. Ele precisa saber jogar, fazer. Ele diz assim, a gente precisa cada vez mais testar. E no game a gente testa fora da Uhum, zona de conforto. A gente sai da uhum. zona de conforto, a gente aprende, o game é um lugar para a gente testar. E ele Imagina. diz e que a gente voluntariamente se envolve com o medo. Então, num Uhum. game, tu tá ali arriscando A a vida. ser morto e assim por diante, Uhum, e que então precisa se envolver com isso. Então, mesmo quem não uhum. gosta, eu não sou da geração que saía jogando Jogando. e tal. Uhum. Sempre entre um joguinho e ler um livro, eu sempre fui para o É, livro. Mas a também. gente precisa ver que agora, há poucos dias, um dos grandes hackers dos Estados Unidos fez um lançamento global. Ele fez Uhum, um show, em vez de fazer um show ao vivo, e não estava nem onda de uhum, corona. Eles já estavam uhum. planejando isso há muito tempo. Ele lançou o novo álbum dele pelo esse Fortnite que eu falei, esse Uhum. game aí. Então, é lindo o vídeo, porque assim, ele é um personagem do game. Ele cantor. Uhum. Os Aham. cenários mudam a todo tempo. Então, bom, teve milhões e milhões e milhões de audiência. Isso ele lançou para o Legal. mundo inteiro, através de um videogame que ele lançou um álbum, sabe? Aham. RH estão fazendo experiência, recrutando, usando Teste. Uhum. e assim por diante. Então, o game, e uma frase Uhum. que eu gosto muito, o que ele diz assim, né? As crianças vão ter vantagem competitiva, porque muitas delas já cresceram jogando videogame. E a maioria das crianças está pronta para esse mundo e a maioria dos adultos não está nesse novo mundo. E ele diz Uhum. assim, jogos vão evoluir para o meio de aprendizado mais poderoso da história. Então, Uhum. game. Então, o líder do Uhum. futuro precisa ter um pezinho nos games. Uhum. A terceira a capacidade que ele... Eu estou me alongando ou tu quer parar Não, para... acho que tá no ritmo bom, até porque a gente tem Dou as uma cinco hora. características depois. Tá. Isso. Criar e sustentar energia positiva. Ele Uhum. também diz assim, que a gente precisa criar bem-estar emocional, físico, mental, espiritual. Ou seja, olhar para as pessoas e criar este bem-estar, criar essa energia que eles chamam de energia positiva, criar e sustentar. Então, assim, alguém. E é óbvio que ele está dizendo são coisas óbvias, né? Se eu não Uhum. consigo cuidar bem de mim, da minha saúde física, É. emocional, do meu peso, né? Uhum. De ir para uma academia, de cuidar das pessoas que estão próximas de mim, se eu não estou cuidando disso, como é que eu Uhum. vou conseguir transmitir, como é que eu vou conseguir liderar, transmitir essa energia positiva? Então, não adianta eu criar só energia positiva para mim. Eu preciso saber Compartilhar. passar, né? E ele diz assim, no final que eu achei, jovens esperançosos e conectados digitalmente serão inspiradores. Jovens esperançosos e conectados são Conectados. inspiradores. Jovens sem esperança e conectados digitalmente são perigosos. O Uhum. que não tem esperança nenhuma pode usar a tecnologia, etc., para fazer absolutamente qualquer Qualquer coisa, coisa. né, que venha em detrimento das pessoas. Uhum.
O quarto e penúltimo, Capacidade. estar presente quando não está presente. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, assim, Uhum. a importância da gente ser um líder remoto, que cada vez mais, nós na Hyper praticamos muito isso, porque está cada um num lugar. Ele diz que um líder vai perder muito espaço se ele não conseguir usar as ferramentas todas, dominar a tecnologia de áudio, de vídeo, então, não usar as tecnologias todas para não estar próximo, mas não presente. Próximo, eu e tu estamos próximos, mas não estamos presentes, sabe? Então, poder usar isso, ou ter seus funcionários nas suas casas, cada um num lugar, ou até em países diferentes, e assim por diante. Então, ele coloca que a equipe pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, esteja lá mesmo quando você não estiver lá. Eu achei bacana isso, né? Eu estou aqui contigo, mas não estou aí na tua casa, tu não está na minha. Então, essa questão de estar presente quando não se está presente. E a última é mudança de forma, que ele diz assim: abrace organizações que mudam de forma. Novas formas organizacionais serão possíveis através de redes de computação distribuídas, que não têm centro, que crescem a partir das bordas e serão incontroláveis. Hierarquias vêm e vão, conforme necessário. Preciso de mais hierarquia em algum momento, preciso de menos em outro, uma área precisa mais, outra menos. Economias em escala, onde maior é quase sempre melhor, vão dar lugar a economias de estrutura organizacional, nas quais você é o que pode organizar. Não é uma hierarquia. Cima para baixo. E um item muito importante: a autoridade será muito mais distribuída. Por isso que citar o exemplo da Aldeia, e também da Hyper, que a Hyper tem um diretor lá para as Américas, mas ele, nas nossas reuniões, é igual a mim, ele está ali, a gente está trocando e decidindo junto e tal. Com a Aldeia também a gente fez, para a questão de CPF, eu estou na presidência, e algumas decisões, né? Mas as pessoas estão decidindo quase que de igual para igual. E as organizações que mudam de forma vencerão as de hierarquias centralizadas. E aí o que ele diz que é bem perturbador. Perturbadoramente, terroristas e criminosos já fazem uso de organizações que mudam de forma melhor do que a maioria de nós. Então, essas formas todas, a gente vê o tráfico. Aí matam o traficante master lá. Em seguidinha já se criou um outro, já está na outra ponta, já estão cuidando do tráfico de dentro de presídio, ou seja, são outro tipo de organização. E não está mais no livro, mas eu acrescento duas características fundamentais para um líder do futuro: é a diversidade e inclusão. A gente poder construir diversidade, né? Ter todos os tipos de cultura, de etnias, de personalidade, de faixas etárias dentro de uma mesma organização, né? E propiciar a inclusão, propiciar que outros segmentos venham, outras pessoas possam crescer dentro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o dono da revista Piauí, que é um dos sócios do Banco Itaú, e ele dizia: tu não sabe a importância que teve para a revista, quando, que eu gosto muito da revista Piauí, né, e do Foro de Teresina, que é um podcast que eles têm maravilhoso sobre política, e tem outro podcast que chama Maria Vai com as Outras, que é de assuntos ligados a mulheres, muito legal. Mas ele dizia: tu não sabe a importância que teve nós contratarmos um repórter negro para a revista. Nós não tínhamos nenhum. A gente contratou. Eu digo, por quê? Ele diz que o negro vem com uma carga toda, né, de minoria. Então, o olhar de sociedade, o olhar das matérias, as sugestões de pauta, ele impactou a revista inteira. Uma pessoa diferente daquele contexto. Nós estávamos fazendo, tempo atrás, um trabalho para uma grande multinacional também, que fica, não tem autorização para dizer o nome, mas no final, e a sede deles no Brasil é no Rio de Janeiro. No final, o presidente nos disse assim:
eu estou me dando conta que para ser mais inovador, eu preciso mexer no que está aí. Tinham mais de 200 pessoas, executivos e tal, na plateia, no ambiente. Eles diziam, eu estou me dando conta que todos nós somos brancos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou seja, todo mundo frequenta os mesmos ambientes, pensa parecido e tal. Daí eu olhei para a plateia e fui ver assim, tinha duas de olhinho puxado, um negro, e isso aí, quase 300 pessoas, quer dizer. Então, essa diversidade é fundamental para ter um ambiente mais efervescente. Pronto, falei demais, agora eu quero ouvir. Adorei, muito bom, muito bom. Então, assim, deixa eu resgatar contigo para ver se o pessoal daqui a pouco também acompanhou aqui. Então, assim, a primeira capacidade, se olhar para o futuro, possibilidade de olhar para frente e resgatar algumas coisas atrás também, né? Não perder a sua construir um futuro, se colocar lá na frente e poder olhar para hoje. Para o presente, né? Olhar esse futuro, mas colocando nesse momento atual, assim, adaptando. Capacidade de construir o futuro, de imaginar e construir o futuro. Construir o futuro. O segundo ponto, assim, que para mim é um dos mais difíceis, particularmente, que é essa postura de gamer. Começa. Baixa aí agora. Fortnite. F-O-R-T, NIT. Não é night de noite. Tá? Fortnite. Começa a brincar. Esse é um dos top hoje no mundo inteiro. Tem milhões e milhões de pessoas jogando. Legal. Mas, assim, o que eu acho mais interessante nessa questão do gamer é dessa possibilidade da gente se ensaiar num ambiente mais seguro, né? Porque essa mudança de personagem, tu não tá na vida real, tu tá na vida imaginária. Essa questão que ele coloca do medo, né? Eu acho assim, eu gosto muito de escalar montanha grande, né? E assim, o medo é necessário para manter a gente vivo. Né? Só que muito medo ou pouco medo são problemas. Eu tenho muito medo, eu me paraliso. Não faço e arrisco minha vida. Né? Muito medo. Pouco medo, eu vou para qualquer coisa e me despenco da montanha. Então, na empresa, na vida real, isso serve também. Eu preciso ter medo para atravessar uma rua, senão eu vou lá e o carro me pega. E assim por diante. E as empresas, quanto arriscar? Quanto ter medo? E eu vejo assim, achar o perfil adequado de pessoas é fundamental. Porque eu quero ser uma empresa extremamente inovadora e eu olho para o meu pessoal e ninguém quer arriscar, ninguém tem esse perfil. Um tempo atrás, eu conversando com o presidente de uma grande rede de farmácias, e o presidente me disse assim, eu quero fazer um trabalho com vocês, da Hyper, porque o meu segundo escalão, eu tenho 15 executivos que eles não são nada inovadores. E para eu poder dar saltos maiores, eu me acho um cara inovador, mas eles não. Então, assim, se eu quero ser inovador, eu preciso começar a mexer nesse perfil. Entra em recrutamento, né? Como é que eu acho que não adianta... Não adianta querer... eu estava vendo aí. Sai um pouco a atenção, às vezes, da gente. Então, assim, Então, assim, buscar o perfil adequado. Se eu quero ser mais conservador e tal, tá bem. E não é ser inovador em tudo. Quer dizer, se eu tiver um cara na área de contabilidade extremamente criativo, claro, não tem problemas. Ele vai inventar uma contabilidade que não dá certo. Então, tem áreas e áreas, mas acho que ter a empresa como um todo focada nisso, eu acho que a gente chega no futuro. Ok. O terceiro ponto, tu falou criar, sustentar essa energia positiva, que eu acho muito bacana, né? Essa percepção intra e intrapsíquica e interpsíquica, né? Interpessoal. Pra gente criar esse que eles chamam de bem-estar de tudo, emocional, físico. Então, se a gente for ver, assim, tem grandes empresas caretésimas, às vezes, estão meditando. Isso é estar emocional, sabe? Então, assim, quando eu vi que o Deutsche Bank, um dos bancos mais quadradinhos do mundo, os caras estão usando meditação, quando tem né, o pessoal, e não é só pirotecnia, de botar tobogã dentro da empresa, cada um faz do seu jeito. Eu conversei com uma empresa um tempo atrás que eles estavam construindo um tobogã dentro. Eu digo, por que isso? Não, porque o Google tem, porque o Facebook...
sabe, é um outro ambiente, é uma outra coisa. Vamos ver o que as pessoas querem mesmo. Daqui a pouco querem redes, que é muito menos dispendioso. Rede para dar uma sonequinha logo depois do almoço. Então, construir um redário é adaptar ao que as pessoas... Ok. De novo, é ouvir as pessoas, né? Escutar o que eles querem, que é importante. A gente tem 2 minutos, tá? Então, assim, para fechar, estar presente quando nós não estamos, mas é muito mais como estado do que a questão física. A quinta capacidade é a mudança de forma, ter esse manejo, ter essa readaptação constante. E por último, tu fechou com mais 2 questões assim que para ti são muito importantes e concordo plenamente, que é a diversidade e inclusão, assim, traga o diferente para te mobilizar, para te tirar da zona de conforto para fazer tu repensares, né? A gente precisa do diferente para a gente rever os nossos Eu dogmas. vejo que tem empresas que vivem em cidades pequenas, Uhum. né, de interior, algo assim, e tem só gente dali. Então, é uma cultura muito fechada, muito arraigada, que é difícil dar esses saltos todos aí, né? Sim. Então, muitas vezes é preciso buscar gente de outras paragens, aí buscar recrutar de outros estados, de outras etnias. Tem uma coisa curiosa, nós fizemos na escala, né? Eu estou fora da escala já há 2 anos e pouco, mas mais de uma vez a gente contratou o Charles Watson, que é um escocês que dá aulas de processo criativo. Ele vem uma vez por ano ao Rio Grande do Sul. E eu resolvi botar toda a agência dentro, a primeira vez que a gente fez, tá? E uma das pessoas que ele achou mais interessante foi uma senhora do cafezinho. Uhum. Olha, estamos falando em criatividade, uma agência de criatividade, a escala é uma agência extremamente criativa e tal, e ele achou uma das pessoas mais interessantes. Então, assim, não podemos ter preconceito, incluir todo mundo em todos os sentidos, sabe? Assim, ficar, não, desta área não, esta pessoa aqui não precisa. Não, vamos botar todo mundo para dentro, vamos ouvir todo mundo. Uhum. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que também está convidando muito isso, né? Acabou a hierarquia, sabe? Vamos testar, vamos experimentar mais. E acabou a hierarquia. Eu acho que o coronavírus veio nos mostrar que todo mundo está no mesmo momento. Eu não sei se não é um exagero dizer que acabou a hierarquia, tá? Porque ela precisa existir, né? Mas o mínimo de hierarquia necessária, como o medo, o mínimo para a gente se manter vivo. Tá? Mas precisa existir. E mais, é difícil acabar em um monte de lugares. Tem gente que não vai tão cedo. O problema é que, às vezes, quando